Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu quero te falar algo. As nossas vidas têm que estar nas mãos do Senhor. Eu quero abrir a palavra de Deus que está segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo de número 16 diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Temos um tesouro em vasos de barro. Louvado seja o Senhor. Que tesouro seria esse? Que pode ser colocado em um vaso simples de barro. Aqui, o texto que nós lemos fala no versículo 7 isso. É colocado no vaso de barro para que a glória não seja do vaso, a glória não seja do barro. Diz o texto, para que a excelência seja do poder de Deus. Louvado seja Deus. O poder, a glória, o domínio pertence a Deus. Glórias a Deus por isso. O versículo posterior, que é o versículo 8, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados, ou seja, vivendo muitas vezes adversidades, vivendo muitas vezes sucessivas situações que o inimigo impõe. Às vezes pode ser atribulados somente de tarefas, muitas tarefas, e a pessoa vive uma vida atribulada. E aí fala, porém não angustiado, ou seja, nós não precisamos ficar preocupados com essas tribulações. Nós, em tudo, não seremos angustiados. Nós vamos viver em paz. Nós vamos viver em mansidão. Nós vamos viver sabendo que Deus está no controle e a nossa vida está nas mãos de Deus. Louvado seja o Senhor. O texto vai continuando e diz assim: perplexos, mas não desanimados. Glória a Deus. Perplexo, né? Quando uma pessoa se pega na perplexidade, quando ela se vê naquela situação que ela fica, é como se ela ficasse parada, ela fica sem ação, perplexo, sem reação alguma, ela para. Mas o texto fala, não vamos ficar desanimados, louvado seja o Senhor. Ou seja, o Senhor tem que usar essa situação para que você possa mudar aquele jogo. Eu vou falar algo rápido aqui. Uma vez eu tive um sonho que eu lutava com um inimigo e eu ficava ali diante de uma sala e meu pai só ficava me olhando do lado ali. E naquele momento eu perdi as minhas forças. E aí o meu pai só ficava parado ali olhando para mim. A figura do meu pai mesmo, meu pai biológico, que já faleceu. Eu tive um sonho com ele. E eu ficava ali, né? E de repente,
quando eu não aguentava mais, eu falava assim: pai, me ajuda. Quando eu falava isso, meu pai simplesmente com uma atitude desbaratava aquela situação. E aí eu acordei e fiquei pensando: caramba, que sonho doido que eu tive, né? Enquanto eu tentava lutar e guerrear, eu cheguei até a perder as forças. Mas quando eu falei para meu pai: pai, me ajuda, aí ele simplesmente resolveu tudo. É assim com Deus também. Às vezes a gente luta, não tem vitórias, mas Deus, Ele faz com que a nossa luta seja ganha quando Ele está presente. Então, ou seja, quando eu estava ali acuado naquela sala, naquele quarto, eu não tinha mais forças, mas eu tenho que pegar aquela situação de perplexidade, como diz aqui, perplexo, mas não desanimado. Eu tenho que usar isso, e ao invés do desânimo, eu tenho que inflamar a minha vida. Eu tenho que usar talvez essa falta de reação como um combustível, né? Próprio um combustível que inflama, e ali eu não fique desanimado, pelo contrário, eu busque forças e eu vença aquela situação. O texto continua assim: perseguidos, mas não desamparados. Muitas vezes perseguidos, mas não desamparado. Deus não vai te desamparar. O texto já fala, né? Desamparado, ou seja, Deus é aquele que ampara as nossas vidas. Deus é aquele que protege as nossas vidas. Então, em tudo que vier de perseguição, pode saber que você não está só. O Pai está com você, você está protegido, está guardado por Ele. Continua dizendo o texto: abatidos, mas não destruídos. Aleluia! O abatimento tira a força da pessoa, mas o texto fala: você não vai ser destruído. Deus vai reconstruir o que foi destruído. Deus, Ele vai, aleluia, constituir aquilo que foi destituído. O Senhor nos chamou para a sua constituição. Davi, da unção à constituição, teve uma caminhada. O Senhor chamou ali o profeta e ungiu a Davi. E naquele momento, ele foi ungido. Mas a constituição de ser rei, e de ser rei ali de Israel, do povo, teve uma jornada, uma caminhada. Ele teve a tribulação, ele teve a perplexidade de parar com aquele gigante, ele teve um abatimento até mesmo, ele foi perseguido, mas o Senhor o constituiu. E o texto que eu li aqui é exatamente isso, né? Ainda que tudo isso aconteça e o nosso homem exterior, versículo 16 fala, se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele, aleluia, se renova. Louvado seja o Senhor. Deus quer te renovar. Deus permite muitas vezes a tribulação, Ele permite muitas vezes a perplexidade, Ele permite muitas vezes a perseguição, Ele permite muitas vezes o abatimento, para que você se levante na força do Senhor. E Ele coloca tudo isso para que nós possamos ser movidos e nós possamos avançar e conquistar, e nós possamos guerrear no mundo espiritual. Ainda que tudo isso aconteça, Ele está te forjando interiormente, aleluia, porque o exterior ele vai passar, mas o interior, eu não quero entrar no mérito, mas dando continuidade, versículo 17 e 16, fala, olha, né, as coisas que se vê são temporais, as coisas que não se vê são eternas. É exatamente isso que Paulo está falando. Ele está forjando o interior seu, não o exterior. E aí você vai poder falar, eu vou viver a promessa de Deus. Como que um vaso de barro pode ser cheio da presença de Deus? Ele pode ser cheio através de uma coisa, através da graça.
Eu vou finalizar por aqui, mas eu quero ler para você, que diz assim, 2 Coríntios, um pouquinho mais para frente, capítulo 12, verso 9 diz: E assim me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Aleluia! Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Deus está forjando em você um homem interior, uma mulher interior, uma pessoa que não vai ser abalada por nada, uma qualidade de vaso diferenciado, louvado seja Deus. Lá em Jeremias capítulo 18, quando o profeta, o Senhor fala com ele assim, olha, levanta e desce à casa do oleiro, e vê lá o que está acontecendo. Ele chega lá e ele vê o oleiro trabalhando um vaso, e aí fala o texto que o vaso é quebrado, e o oleiro faz o quê? O oleiro pega o barro e faz novamente um novo vaso. Aleluia! Deus, ele está forjando o homem interior, ele está fazendo com que você seja capacitado, que a argila que vai ser moldada não vai ser uma argila de última qualidade, de terceira, de segunda qualidade, mas uma argila de primeira qualidade. Sabia que o oleiro, para ele fazer um vaso, e o vaso ser bonito e, sabe, ser bem feito, a argila tem que ser de qualidade, porque até mesmo na primeira queda, talvez aquele vaso ele quebra. Foi o que aconteceu lá em Jeremias, quando quebrou o vaso. Talvez a argila não era boa, e é assim conosco. Deus, ele nos forja interiormente, porque ele quer fazer algo muito tremendo e maravilhoso. E aí sabe o que ele faz? Nessa obra de Deus que ele está nos forjando, por muitas situações que acontecem que a gente não espera, vem de repente, ficamos perplexos, vem tribulação, vem angústia, enfim. Mas em tudo somos mais do que vencedores, porque ele está nos forjando. E aí ele vai fazer, sabe o que? Ele vai fazer com que a argila que ele está forjando interiormente seja uma argila de qualidade, e não vai se quebrar, não vai se danificar facilmente. Oh, aleluia! Eu quero orar agora pela tua vida e pela minha vida, e nós que estamos aqui, e que você fique com essa palavra. Pai, o Senhor é um Deus que trabalha com a melhor argila, Senhor. E nós estamos sendo forjados em nós que somos barro, que viemos do pó da terra, Pai. E eu creio que, Senhor, como diz aqui Paulo, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Em tudo isso, o Senhor está forjando o nosso homem interior, Pai, para nos fazer vasos de honra. Você é um vaso de honra. Nós somos um vaso de honra. Obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor está trabalhando em nós. E eu te agradeço. Nós ficaremos com essa palavra e louvaremos sempre o teu nome, porque a leve e momentânea tribulação, como diz no versículo de número 17, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tome para você essa palavra, recebe em teu Espírito em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Fique na paz. Shalom Adonai.